Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu vim comentar a peça Otelo, escrita pelo William Shakespeare. É sempre complicado falar sobre Shakespeare e falar de Shakespeare de um modo que seja relevante, afinal de contas, tanto já foi dito e escrito a respeito de cada peça, é difícil soar inédito, é difícil não cair na repetição. Por isso, eu sempre procuro adotar nas minhas resenhas de Shakespeare um formato um pouco diferente a fim de evitar esse problema. Porém, é meio difícil não passar numa resenha de Shakespeare por um breve resumo do que trata a obra, do que é o enredo da peça. Portanto, neste vídeo eu farei da seguinte forma, e cada um dos momentos do vídeo vai estar delimitado aqui na descrição. Eu primeiro vou fazer algumas considerações sobre a trama para a gente estabelecer do que estamos falando. Nesse meio tempo, eu já vou começar a fazer algumas ponderações que não são meramente factuais. Depois, eu vou comentar um pouco da questão da etnia, da raça, da proveniência do Otelo e de como isso se torna uma questão muito interessante dentro da peça e das representações que serão feitas no futuro. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito de dois escritores que falaram sobre essa peça de um modo muito distinto. E comparar essas considerações é muito interessante porque mostra a radicalidade da diferença que pode haver na interpretação e o quanto nenhuma nem outra é completamente descabida, o que só prova a genialidade do Shakespeare. Primeiro eu vou trazer as considerações do Martin Lings neste livro The Secret of Shakespeare, em que ele vai analisar a obra do Shakespeare sob a perspectiva de uma arte sagrada. Então ele vai ter uma visão muito espiritualizante das peças, inclusive de Otelo, o que nos leva já para uma interpretação mais elevada, mais sublime, mais até metafísica. De outra parte, a Bárbara Heliodora, neste livro aqui, falando de Shakespeare, vai associar a peça Otelo à comédia dell'arte italiana. Ou seja, a gente tem o Martin Lings associando Otelo ao sublime e aqui a Bárbara Heliodora trazendo a tragédia para a proximidade da comédia. São interpretações muito distintas, mas muito interessantes. Nesse meio tempo, eu vou trazendo também algumas ponderações que o A.C. Bradley faz a respeito da peça neste livro aqui. Pois bem, a peça Otelo de Shakespeare, segundo A.C. Bradley, tem-se certeza, é possível afirmar isso com muita certeza, foi a peça escrita imediatamente depois de Hamlet. Nada mais, nada menos do que Hamlet. Então é natural que se procure fazer alguma associação entre o Hamlet e o Otelo. Existem mais diferenças, eu posso adiantar, do que semelhanças. Mas uma grande semelhança que pode ser pontuada é o fato de que tanto Hamlet quanto Otelo, os personagens principais, são pessoas que têm um ar muito nobre, uma estatura moral muito elevada, eles se pautam por uma moral muito rigorosa, feita normalmente de considerações absolutas, sem muitas nuances, e ambos sofrem uma grande decepção com a qual eles têm que lidar. Aqui em Otelo, ou o Mouro de Veneza, nós temos essa figura heróica. O Otelo é uma figura que os críticos pontuam tem um ar de lenda, de herói da antiguidade, um ser humano muito fora do comum, nesse sentido, muito mais fora do comum do que Hamlet. Ele é esse homem que veio ali de uma terra estrangeira, que não é Veneza, que não é a Europa. O Mouro ali pode ser tanto o norte da África, quanto algum outro ponto da África, quanto também o Oriente Médio. Enfim, ele não vem da Europa. Ele tem essa distinção étnica, mas ele passa uma vida cheia de aventuras e peripécias e consegue com isso se provar um grande líder militar. E Veneza consegue cooptá-lo, ele passa a trabalhar em favor de Veneza, ele ganha a confiança dos venezianos, ali faz carreira e se consolida como um nome importantíssimo do exército e da política.
Ele é alguém sobre quem ninguém tem dúvidas, não há dúvidas sobre a integridade de Otelo. As pessoas o admiram. E ele acaba se apaixonando por uma jovem veneziana típica de boa família, uma jovem veneziana que, por ser veneziana, era uma jovem branca, chamada Desdémona. Desdémona se deixa impressionar principalmente por essa vida aventurosa do Otelo. E eles se casam, mas se casam às escondidas. E já no início da peça, nós nos deparamos com o pai da Desdémona, o Brabâncio, descobrindo por conta de uma delação de Iago e Rodrigo que a filha se casou às escondidas. Eles então vão até o Senado veneziano, ali está acontecendo uma reunião de emergência para tratar de um ataque dos turcos contra Chipre. Essa questão é discutida, Otelo faz a sua defesa, Brabâncio também faz a sua acusação, Desdémona se posiciona de modo muito assertivo, inclusive. E acaba ficando resolvido que o casamento era legítimo, não havia muito o que fazer, a não ser se conformar. É preciso passar para o próximo tópico, que diz respeito ao enfrentamento dos turcos em Chipre, que era dominada por Veneza, pelo menos na peça era dominada por Veneza. Obviamente elegem Otelo como a pessoa que vai se encarregar desse processo. Só que Otelo tinha acabado de se casar, então ele pede uma licença para que Desdémona possa acompanhá-lo ao Chipre e essa licença é deferida. Vão ambos então para o Chipre. Acontece, porém, que existe uma personagem que é inimiga de Otelo, que na verdade está muito ressentida com o que o Otelo não lhe fez. Trata-se, obviamente, do famoso vilão Iago. Iago é alguém que trabalha para o Otelo, está ali submetido à hierarquia, é um subordinado, e que pretendia ascender profissionalmente ali dentro daquela hierarquia. Mas o posto que ele almejava acaba sendo conquistado por um outro rapaz chamado Cássio. Isso não significa, no entanto, que o Otelo deteste o Iago, coisas do tipo. Muito pelo contrário. É que nesse caso o Cássio acabou passando na frente dele. Mas o Iago é muito ressentido, ele procura prejudicar o Otelo e ele vê no casamento recente entre Otelo e Desdémona essa chance. Ele vai começar a criar intrigas entre o casal. E com isso ele vai se valer da ingenuidade do Cássio e ele também vai se valer do financiamento, digamos assim, do Rodrigo, que era um jovem apaixonado por Desdémona que havia sido preterido em favor de Otelo. Eles vão todos para o Chipre. Quando chegam, na verdade, aquela questão com os turcos já está resolvida, as condições meteorológicas, as ondas, etc., uma série de circunstâncias foram suficientes para desmobilizar os turcos. Então eles passam a viver cenas da vida privada no Chipre. E essas cenas da vida privada têm muito a ver com a intriga que o Iago vai criando entre o Otelo e a Desdémona, querendo fazer crer o Otelo que a Desdémona o traía com Cássio. Ele se vale de situações existentes, que, no entanto, significam uma coisa completamente diversa, para, a partir dessa aparência, convencer o Otelo de que estava provado o adultério. Aí a gente vai percebendo também que o Otelo, apesar da sua grandeza heróica, tinha uma séria desconfiança e uma séria desconfiança de si mesmo, seus próprios valores. Isso emerge e é amplamente trabalhado por Iago a fim de levar a consequências nefastas. É esse processo que vai num crescendo, e isso é importante, ir num crescendo, que nós acompanhamos aqui. Aliás, o Ace Bradley, que eu citei no início, pontua que, apesar das tragédias shakespearianas terem uma estrutura muito comum, elas geralmente começam com uma exposição do problema, depois elas vão desenvolvendo o conflito. Chega num terceiro ato, por exemplo, o conflito está num ponto máximo. Dali em diante começa a haver uma queda na ação. O herói, por exemplo, que havia atingido um ponto favorável, começa a perder posições e aquilo vai degringolando, mas rumo a uma catástrofe, que é um momento muito pior, que é um momento muito mais clamoroso dentro da peça, que está lá no final, no quinto ato. Aqui em Otelo, a gente tem um começo que é um pouco mais lento
E a intriga demora a acontecer, porque a intriga move a peça. Mas quando ela começa, ela não faz esse movimento de montanha, de sobe e desce. Ela vai num movimento ascendente até a catástrofe. Então é uma peça de muita tensão, de tensão crescente e progressiva e ininterrupta. Nisso ela se diferencia um pouco das outras peças. E pelo próprio fato de ela ser uma peça de intriga. Afinal de contas, aqui nós temos um sujeito mesquinho como Iago, fazendo um jogo de confusão e dúvidas com base em pequenas coisas, cenas e características da vida doméstica. A gente não tem um jogo de Estado, uma coisa mais grandiloquente com ecos cósmicos, como em Hamlet, em Rei Lear ou Macbeth. A gente não tem, por exemplo, a inserção do elemento sobrenatural ou coisa que o valha. Nesse sentido, e eu concordo muito com o A.C. Bradley, a peça ela soa muito diferente para o espectador e leitor de Shakespeare, porque ela não tem esses ecos cósmicos que as outras peças têm. Em Hamlet, Macbeth ou Rei Lear, é como se ali a gente visse também personificadas certas forças da natureza, certas forças que movimentam o cosmos, a história, e então a peça ganha uma dimensão maior. Aqui em Otelo não, são temas muito importantes, há uma pesquisa muito interessante da alma humana, mas nós não percebemos esse macro sendo representado. É algo mais doméstico, mais pé no chão. Muito interessante notar, e nisso o Lawrence Flores Pereira, o tradutor e redator da introdução deste livro, ele faz um trabalho muito bom de exposição. É interessante notar que a questão étnica de Otelo sempre foi uma pedra de tropeço no seguinte sentido. As pessoas na época de Shakespeare ainda não tinham muito claro o que seria esse mouro, o que seria um homem negro, o que seria um homem árabe, o que seria um homem do Maghreb, do norte da África. Como o mundo estava se abrindo naquele momento aos outros continentes que não a Europa, como as viagens eram mais escassas, a circulação de pessoas estrangeiras no território europeu era mais rara, acontecia muitas vezes desses europeus simplesmente não conhecerem pessoas de procedência étnica diversa. Isso era muito mais raro. Talvez um embaixador de um país estrangeiro chegasse à Inglaterra e personificasse essa diferença. Mas eram, assim, pessoas pontuais, nem todo mundo via esse embaixador. Então, não havia uma linguagem pacificada para designar Mouro, homem negro, homem árabe, etc, etc. Então, sob essa denominação de Mouro, a gente sabe sim que Otelo tinha uma procedência étnica diversa da Europa, ele era um estrangeiro de outro continente, inclusive, mas nós não sabemos exatamente se ele era o Mouro que a gente entende hoje em dia, o árabe, se ele era alguém do norte da África, do Oriente Médio, ou um homem negro, por exemplo, da África subsaariana, mas de um país muçulmano, coisa parecida. Essa questão, essa ambiguidade, essa indefinição, gerou todo um campo de projeção. Por quê? E aí ela se torna muito interessante, porque a história vai evoluindo. Se no momento em que a peça é exibida pela primeira vez, existe toda essa indefinição, à medida que a história vai progredindo, que a colonização vai avançando, que o processo de escravização das pessoas originárias da África vai avançando também, que mais e mais pessoas estrangeiras passam a circular, que passa a haver mais representações na literatura e nas artes dessas diferenças, vão se consolidando conceitos e preconceitos a respeito do que seja um mouro, um homem negro, um homem etnicamente diferenciado. E vão surgindo, portanto, também todo o racismo que vai pautar muito dos séculos posteriores. Ora, a gente tem aqui, em Otelo, um estrangeiro, potencialmente um homem negro, que se destaca na República de Veneza, um posto extremamente valoroso. Ele está numa posição de poder e heroísmo, que se casa com uma moça branca, uma moça que pertence àquela melhor sociedade europeia, e, portanto, isso incomoda muito os racistas, digamos grosso modo dessa forma, que vão surgindo ao longo dos séculos. Ora, se é assim, como que no teatro
dessas pessoas brancas, burguesas, um homem negro, por exemplo, vai subir ao palco e representar essa figura heróica. Começa então toda uma tradição de atores brancos que pintam a face de negro, as blackfaces, ou um Otelo que é apenas um homem moreno claro, levemente diferenciado dos europeus. Vai demorar muito mesmo para que essas sociedades europeias, norte-americana principalmente, aceite um homem negro que sobe ao palco e desempenha o papel de Otelo. Isso diz muito sobre as sociedades que representavam Shakespeare, mais do que do próprio Shakespeare. Então, nesse sentido, o Otelo é um espelho, é um campo de projeção de quem o lê e de quem o assiste. E óbvio, já aqui na peça nós vemos o preconceito se desenvolvendo. As palavras de Iago contra Otelo são extremamente ferinas. Ele o compara o tempo todo à animalidade. Existe um processo de desumanização, uma tentativa de desumanização do Otelo por parte de Iago. Brabâncio também não acredita que aquele homem etnicamente diferenciado possa ter conquistado o coração da sua filha de modo legítimo. Então ele atribui aquilo à feitiçaria, a qualquer recurso que não passe pela razão. É como se eles não aceitassem que racionalmente Desdémona pudesse se apaixonar por Otelo. Na visão deles, nada havia de atrativo em Otelo. Agora passamos, e nisso também continuamos a falar dessa ambiguidade, às diferentes visões existentes entre o Martin Lins e a Bárbara Heliodora. É preciso começar, até por uma questão de lógica da exposição, com o que diz o Martin Lins. O Martin Lins é alguém que, grosso modo, acredita que Shakespeare, sendo o grande escritor e dramaturgo que foi, e dadas as características de sua peça e o fato de ele estar posicionado na história ali no final da Idade Média, início da Renascença e do Barroco, num ponto de transição, ele acredita que o Shakespeare, assim como os construtores das catedrais, por exemplo, praticava um tipo de arte chamado arte sagrada. Um tipo de arte que é mais elevada, segue determinadas regras que têm conexão com uma tradição espiritual, que remetem mais diretamente essas obras ao divino, à elevação espiritual, a determinadas doutrinas. Existe um lado até um pouco esotérico, diríamos assim, nesse tipo de interpretação. Aqui em Otelo, ele vai de imediato traçar um paralelo entre o casamento de Otelo e Desdémona e toda a questão da união da alma com o espírito. Por espírito, ele quer dizer, na minha visão, ele até escreve espírito com S maiúsculo, ele quer dizer Deus, a divindade, essa entidade espiritual superior. E com alma, ele quer dizer a alma humana. Ele diz, por exemplo, que desde o princípio essa ideia do casamento, da união da alma com o espírito é representada. Por exemplo, Deus cria o mundo e coloca a humanidade num jardim. É como se Deus fosse, grosso modo falando, sempre, fosse o noivo e essa humanidade fosse sua noiva. Ainda que existisse ali o Adão e não necessariamente sua Eva, mas a humanidade, de um modo geral, seria a noiva. Então ele coloca a sua noiva num jardim, num paraíso, o jardim do Éden, o melhor lugar em que ele poderia colocá-la. Já existe ali uma união, mas essa união ela ainda não está consumada. É preciso que essa noiva seja colocada à prova para que ela se manifeste que dentro do exercício da sua liberdade ela escolhe voluntariamente estar com aquele noivo, continuar com ele. E aí a gente já sabe o que acontece. A serpente, o inimigo, o demônio aparece, tenta Eva e com Eva tenta a humanidade. E essa noiva acaba não cumprindo com as suas promessas matrimoniais. Ela é expulsa do jardim, esse casamento é desfeito, ainda que temporariamente,
e ela passa a ser privada dos benefícios que o noivo lhe proporcionava. Ela está distante daquela fonte de luz e de bens. Mas a gente já sabe da tradição cristã, esse noivo não ficará para sempre apartado. Em determinado momento, ele envia, na figura do seu filho, Cristo, alguém que vai redimir essa relação. E tanto é assim que, nesse processo de redenção, Cristo continua sendo o noivo e quem passa a ser a sua noiva é a humanidade sob a denominação e o agrupamento da igreja. Existe essa união também vai precisar ser confirmada pela perseverança dos fiéis e vai ser apenas consumada com a morte e depois, no final, com o juízo final. Aqui, então, o Martin Lins enxerga em Otelo a humanidade e em Desdémona essa figura divina. Desdémona seria, na verdade, essa figura idealizada de alguém muito puro, de alguém muito santo, de alguém sem nenhuma mácula. Portanto, ela seria a representação do espírito, do divino, enquanto Otelo seria a representação do humano. Otelo é um grande herói. Ele está num processo de ascensão espiritual. Por conta disso, ele dá mais um passo e se une a essa esposa que é o próprio espírito. Existe essa necessidade de reunião, reunião de novo entre espírito e alma. Ele consegue fazer isso, mas pensem, o casamento, a princípio, é um passo importante, mas ainda não é a união consolidada e final, porque ela precisa ser colocada à prova. E ela é colocada à prova, o Iago seria o tentador, o Iago consegue convencer o Otelo de que Desdémona é o que não é, existe, portanto, uma subversão imensa entre a realidade e a mentira. A mentira toma o lugar da realidade, a falsidade da veracidade. No entanto, assim como na história da humanidade, existe a perspectiva de que essa união se consuma finalmente depois da morte. Tanto é assim que na cena final de Otelo nós temos uma possível reunião depois da morte. E essa reunião é simbolizada pela estrutura do casamento, porque ambos os cônjuges que padecem no leito do casal sobre os lençóis que foram usados para o seu matrimônio. Então, o Otelo falha, mas nos últimos momentos se redime e finalmente conseguirá a união com o espírito depois da morte. Vejam, essa é uma visão muito específica, muito marcada, muito comprometida com uma série de outras preferências, doutrinas, conhecimentos. Então, é uma visão interessante de se conhecer, mas difícil de se aderir assim de bate-pronto, porque ela pressupõe muito mais coisa. É uma visão até problematizável no seguinte sentido, afinal de contas, Desdémona, essa mulher branca, é associada à divindade. Otelo, esse homem de origem étnica diferenciada, é associado a uma humanidade que falha. Já nisso a gente tem uma visão de mundo que não necessariamente a gente quer que seja perpetuada, que é muito perigosa de ser sustentada. Mas temos essa visão, é bem interessante também. Principalmente quando a gente leva em consideração o que a Bárbara Heliodora diz aqui. Porque a Bárbara Heliodora ela vai fazer um movimento contrário do Martin Lins. Ela vai trazer o Otelo muito para a terra, em vez de elevá-lo aos céus. Ela vai partir de uma premissa. Para a Bárbara Heliodora, o Otelo de Shakespeare é uma tragédia que nasce de uma comédia. Isto é, ela começa com características cômicas e, de repente, ela sofre um ponto de virada, que, no entanto, é muito coerente e orgânico nas mãos de Shakespeare, que se torna a tragédia que é. O que ela quer dizer com isso? Primeira coisa, para Bárbara Heliodora havia uma necessidade de Shakespeare representar Veneza para os ingleses do seu tempo. Ela considera que isso não seria tão fácil, afinal de contas, a maioria dos ingleses não havia viajado para Veneza, nunca visto um veneziano. Então, uma forma dele remeter a plateia a esse cenário
seria se valer de um esquema da comédia dell'arte. Comédia dell'arte é um estilo teatral muito próprio que nasce na Itália, que se difunde pela Europa e que já naquele tempo era conhecido pelo público inglês. Ou seja, quando o público inglês vê características da comédia dell'arte em uma peça, ele é remetido para esse ambiente italiano, via de consequência, veneziano. Seria uma forma de caracterização. Nessa comédia dell'arte, a gente tem aqueles tipos muito particulares. A gente tem o funcionário que, em busca de uma ascensão social, começa a fazer intrigas. A gente tem a figura do marido corneado, do marido que se torna corno, que é exatamente a figura de Otelo. Esse era um motivo muito recorrente na comédia dell'arte. A gente tem a moça enamorada e pura, e por isso às vezes até um pouco bobinha, seria, no caso, a Desdémona. A gente tem o pai que não consegue controlar a sua filha, que acaba tendo uma aparência meio de bufão, que é o Brabâncio, afinal, Desdémona se casa nas costas de Brabâncio. A gente tem o moço que é iludido com um amor e começa a cometer besteiras por conta disso, que é o Rodrigo, que fica dando dinheiro para o Iago, na esperança de que Iago vai conseguir lhe garantir o casamento com Desdémona. A gente tem, portanto, motivos que são muito pedestres, pouco elevados, muito terra a terra, muito cotidianos, muito populares. Essa história, gente, de transformar e rir de um homem que está sendo corneado, que está sendo traído pela mulher, isso aí é uma coisa que não é trágica. Tragédia tem ecos mais grandiosos, mais universais, até metafísicos. Você procurar que um homem seja traído e rir dele, isso não chega a ser trágico. E no fim, é o que o Iago faz. A Bárbara Heliodora associa muito o Iago com a figura do Arlequim e de algumas variações do Arlequim. E esse Iago, então, é quase como um espírito zombeteiro. Eu acho que essa expressão brasileira é bem interessante. É um espírito zombeteiro. Ele é intrigante, ele é mauzinho, mas ele não chega a ser o demônio. Afinal, se ele fosse o demônio, ele gostaria de provocar no Otelo a morte, uma derrocada muito mais precipitada. Mas não, a intenção de Iago não é matar Otelo. A intenção de Iago é que o Otelo seja ridicularizado mediante essa história de ser visto como um corno. Isso aí é algo mais do cômico do que do trágico. E as intrigas com as quais o Iago vai movimentando a trama são muito próprias de uma comédia de intrigas. O que torna, no entanto, essa comédia dell'arte numa tragédia é o fato de que o Otelo ele não reage à intriga de Iago como o Iago esperava que ele reagisse. O Otelo é como se ele ocupasse uma posição moral superior e mais refinada. Ele é alguém de moral absoluta, nesse sentido muito próximo ao Hamlet. Então, quando ele vai vendo o que o Otelo intriga, ele vai ficando abismado, ele vai tomando atitudes extremas para lidar com aquela corrupção que ele via em Desdémona. E nisso o Iago se surpreende, isso foge do controle dele, mas ele não consegue deter o curso dos acontecimentos. E no final nós temos muito mais malefício do que o Iago antevira e pretendera no início. Nessa concepção da Bárbara Heliodora, que eu considero até bem convincente, o Iago, gente, ele não é a personificação do diabo. Segundo ela, o Iago viria de uma tradição lá do teatro medieval em que o vício era alegorizado na figura de um personagem. Existia a figura alegórica do vício, que é muito maniqueísta, mas é também um pouco cômica. Essa figura do vício passa para a figura do Arlequim e suas variações. Aqui já existe um pouco mais de degradação dela, da sua literalidade, mas ainda assim o Iago está associado a esse universo menos pungente. Ele não é o mal absoluto como vários escritores e críticos procuram fazer crer. Ele é alguém bem mais pedestre,
muito intrigante. Essa intriga tem consequências nefastas, mas ele não é capaz de planejar um mal numa escala cósmica. A gente tem esse descompasso que nas mãos de Shakespeare se torna mais orgânico, de modo que a coisa começa como uma comédia e por conta da reação, pureza e elevação moral de Otelo, do seu sentido de moral absoluta, a peça se torna uma tragédia de proporções e consequências muito drásticas. Outro ponto que é muito interessante notar aqui é que Otelo, como um estrangeiro, seria alguém não afeiçoado à intimidade da sociedade veneziana. Então, para Iago, é muito fácil explorar nele a desconfiança de que a Desdémona, na verdade, sob aquela capa de boa moça, poderia ser uma moça corrupta. É como naquelas concepções de gente do interior, segundo as quais quem é da capital é mais leviano, é devasso, é sexualmente liberado. O Iago explora essa concepção em Otelo. É como se o Iago fosse revelando para o Otelo uma intimidade da sociedade veneziana que ele não conhecia. É como se aquela sociedade veneziana tivesse toda uma pompa e circunstância para esconder uma corrupção interior. Por exemplo, existe um momento em que a Desdémona cumprimenta o Cássio de modo muito cortês, muito próximo, muito efusivo, segundo um rito próprio daquela sociedade refinada. E esse é um momento em que o Iago explora uma diferente concepção do Otelo sobre o que seria adequado, e ali o Otelo começa a desconfiar da legitimidade daquele rito, se aquele rito de refinamento, na verdade, não esconderia um adultério. Acho que essa cena exemplifica muito bem o expediente que é adotado. Pessoal, acredito que essas considerações possam ter agregado um pouco à leitura que vocês fizerem de Otelo. Deixem aqui nos comentários se concordam com elas, se concordam mais com Martin Lings ou com a Bárbara Eliodora, ou com nenhum deles. Afinal, a peça é tão rica, admite várias outras concepções. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!